Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o fenol, né? Que a gente teve já aula semana passada sobre fenol. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão do álcool, a gente já fez. Hoje a gente faz uma revisãozinha do fenol. O que são os fenóis, né? Os fenóis são derivados de hidrocarbonetos aromáticos, né? Então, a gente usa um hidrocarboneto aromático, né? O benzeno, geralmente benzeno. O grupo funcional é a hidroxila, né? Ela, igualmente ao álcool, ele tem uma hidroxila. E a hidroxila, ela está ligada diretamente ao carbono do anel aromático. Então, se eu tenho esse aromático, a minha hidroxila deve estar ligada diretamente a ele, certo? Então, o fenol não é um álcool, embora ele tenha uma hidroxila, mas ele não é um álcool. E a função dele, como é que fica representada, né, genericamente? Fica AR, né, de aromático, OH. Então, ó, esse AR, ele é o meu aromático. E o que vem a ser esses aromáticos, né? Vem a ser o benzeno e seus derivados. Eu posso usar aqui, né? Então, assim, é comum, às vezes, a gente ter uma confusão entre o álcool e o fenol. Por que isso acontece? Porque existe a hidroxila na composição dos dois, né? Mas elas se diferenciam. Por quê? Porque, embora eu possa ter um álcool ligado ao anel aromático, mas ele não vai estar diretamente no anel aromático. Ele ainda vai ter um carbono antes de chegar no anel aromático. E o fenol não, o fenol é diretamente ligado ao anel aromático. A nomenclatura. A nomenclatura, ela é assim, oficial, né, que é pela IUPAC, que é a mais cobrada, é a localização do grupo OH, eu tenho que numerar quando tenho vários radicais, né? Geralmente não se coloca porque ele é sempre um, mas é interessante que se coloque, né? O nome hidroxi, as ramificações que tiver, quando houver, né? Quando houver, e o nome do aromático. O nome desse anel aromático, né? E a usual eu vou usar os radicais mais o fenol. De que forma? Vamos ver os exemplos aqui. Esse aqui, se eu for, ó, pela IUPAC. IUPAC, que é o oficial, né? Como é que ficaria? Eu não vou precisar colocar a numeração, porque só existe um. Só vou colocar hidroxi. E que anel aromático é esse? É o benzeno. Então, hidroxi tudo junto. Benzeno. Certo? Pela nomenclatura usual. Esse daqui tem um nome específico. Esse é o conhecido fenol. Certo? Um anel aromático ligado a uma hidroxila, só ele é um fenol. Certo? Vamos para o nosso segundo exemplo. E outra coisa,
Para ser anel aromático, ele tem que aparecer dessa forma, com um círculo no meio, ou dessa forma, com 3 duplas ligações intercaladas dentro. Se não tiver nem as duplas ligações intercaladas e se não tiver esse círculo dentro, não é anel aromático. É simplesmente uma cadeia fechada, certo? Uma cadeia cíclica com 6 carbonos. Então, vamos lá de novo. Pela IUPAC oficial. Aqui, eu tenho que ver que eu tenho um metil. E aqui, um etil. Um radical metil e um radical etil. E aqui está o quê? A minha hidroxila, a minha função. Só que eu tenho que numerar essa função, né? Porque agora eu tenho radicais, então eu vou ter que numerá-la. Aqui, eu começo sempre por onde está a minha função, por onde está a minha hidroxila, e vou no sentido dos radicais em ordem alfabética. Então, o etil vem antes que o metil, então eu tenho que numerar, colocar a numeração menor, obedecendo a ordem alfabética. 2, 3, 4, 5, 6. Numerei. E agora, o que eu faço? Vamos lá. Eu posso ou não posso. Eu posso colocar ou não, porque eu só tenho uma hidroxila. Se tivesse mais de uma hidroxila, sim. Aí eu sim. Eu tinha que especificar onde é que ela estava. Mas agora só vamos colocar aqui. Mas não há necessidade de colocar quando eu tenho só uma hidroxila, porque eu sei que a numeração vai acontecer sempre dessa hidroxila. Depois, o que vem? Hidroxi. Aí eu separo com o hífen. Onde está o metil? O meu etil quer dizer que é em ordem alfabética. O etil está no carbono 3. Então, eu vou colocar aqui a localização e o nome. E depois eu tenho o metil. O metil, em que carbono ele está localizado? No carbono 5. Metil. E que anel é esse aqui? Aqui eu tenho um benzeno. É simples, né? É só a gente rabiscar toda a nossa estrutura, porque assim eu vou saber direitinho onde está localizado cada radical, o que eu tenho que colocar, de que forma eu tenho que colocar o nome, né? Ó, e na nomenclatura usual. Usual é assim, eu tenho o radical etil e eu tenho o radical metil, né? Então, agora a gente bota os radicais em ordem alfabética. Então, o meu etil está no carbono 3. O metil está no carbono 5, em ordem alfabética. E que estrutura forma essa aqui com a minha hidroxila? Aqui já estou dando uma dica, né? Essa estrutura aqui, o anel benzeno, com uma hidroxila, forma um fenol. Então, fenol. Certo? Ou seja, os radicais mais o fenol. Por quê? Porque sobra sempre só o fenol depois. Essa é a nomenclatura usual. Qualquer dúvida, estou à disposição, é só perguntar, tá bom?